Começa agora, Metrópole Serviço. Prestação de contas com a sociedade, utilidade pública e cidadania. A Rádio Metrópole, a seu inteiro dispor. Está começando aqui o Metrópole Serviço. Eu sou Cristina Miranda e junto com o Zé Silva, que está ali do outro lado, atentíssimo, vai passar a sua ligação para a gente, sim. Você pode ligar no 3505-5000, 3505-5000, participar com a gente aqui ao vivo. Também pode mandar mensagem pelo WhatsApp, aí o número é 98155-3258, 98155-3258, e mensagem também metro1.com.br. Até às 4 horas da tarde, vamos conversar muito, tirar muitas dúvidas, até porque meu entrevistado, queridíssimo, já está no outro lado da linha. Vou dar boa tarde e vocês vão entender porque será um programa cheio de perguntas, de explicações, um programa realmente muito bom. Fiquem atentos aí. Rodolfo Pamplona, do outro lado da linha, professor, juiz, escritor, cantor também nas horas vagas. Boa tarde, Rodolfo. Boa tarde, Cris. É sempre um prazer conversar com você e servir a cidadania através da Rádio Metrópole. Estamos aí nesse momento de isolamento, vivendo em função das nossas conexões de internet e fazendo lives, servindo a todo mundo dessa forma. Mas não posso nunca deixar de participar desse programa que é sensacional. Muito obrigada mesmo, porque eu vi a sua agenda assim lotada, mais do que se a gente não tivesse nesse momento de pandemia, porque muita gente querendo informação, alunos, outros profissionais, colegas seus de direito, e aí eu acompanhei algumas até, muito boas. A gente está fazendo, é a forma que eu tenho seguido muito a máxima, né, de Mahatma Gandhi, né? Quem não vive para servir não serve para viver. E eu estou vivendo, servindo. E aí, nesse momento, e ainda mais na Metrópole Serviço agora, né? E nesse ponto, fazer a live tem sido a alternativa que temos para esclarecer advogados, para profissionais do direito e também o cidadão em geral, né? Então, até quero colocar à disposição aí do cidadão em geral, o cidadão e a cidadã que está nos ouvindo, né? Através do meu Instagram, e meus 2 canais no YouTube, o canal Pamplona e o canal Papeando com Pamplona. Eu tenho postado lá lives, tenho postado esclarecimentos, vídeos, como uma forma de tentar amenizar essa crise que nós vivemos, que é crise do ponto de vista da saúde pública, mas também com repercussões jurídicas, políticas, socioeconômicas, né, em que a falta de informação, porque hoje nós vivemos um mundo estranho. Nós temos muita informação, mas não sabemos quem possa fazer a triagem pela gente, porque a gente não consegue fazer sozinho. Então a gente recebe fake news em tudo quanto é canto, informação o tempo todo, e às vezes a gente precisa realmente ter alguém que possa fazer a triagem para explicar para cada uma as suas dúvidas. Eu estou à disposição para isso, querido. Nosso papel aqui, informação, prestação de serviço, análise. Por isso é tão importante você participar aqui como especialista da área. Vamos começar logo entrando no tema. Vamos lá. São vários, mas vamos começar com idas e vindas já da legislação trabalhista, mais de uma MP, aí já está tudo ok, aprovado até no fim de semana. Eu vi que na live o outro professor brincou que ganhou o apelido de Jorge Mateus porque foi aprovada no período da live que estava acontecendo. Dos cantores. Eu vou fazer um resumo então aí pro pessoal. Isso, vamos lá. Vou fazer um resumo do histórico desse momento de ebulição de uma legislação sobre o tema. Na verdade, eu permito-me fazer um destaque, alguma coisa que a gente tem observado, é que o direito do trabalho, depois da reforma trabalhista, estava do ponto de vista dos estudos meio desprestigiado, porque as pessoas estavam dizendo, olha, não, agora é a CLT, não serve para mais nada. Aí esse discurso, que é um discurso que não é um discurso puramente político, não é um discurso técnico, mas as pessoas viam trazendo essa situação, dizendo, não, agora quero estudar outros campos do direito. E de repente, em função dessa situação, o direito do trabalho não é que renasceu, porque nunca morreu, mas sim ele se revalorizou para as pessoas compreenderem a importância disso como fonte de subsistência, como fonte de trabalho e renda, que é a base do nosso sistema. E aí, por que eu estou dizendo isso? Porque a primeira norma específica
sobre o coronavírus é a Lei 13.979, que é uma norma geral que trata sobre aspectos referentes à pandemia, e tem lá um dispositivo dizendo que a falta ao serviço público ou privado em função de quarentena ou isolamento não é falta justificada, ou seja, não é falta injustificada. Ela é uma falta que, nesse ponto, pode ser realizada, ou seja, não pode haver a retirada da retribuição, o salário. E essa previsão, que era expressiva, genérica lá, já começou a gerar uma repercussão, uma ebulição. E quando começaram-se os atos governamentais de fechamento de shoppings, restaurantes, academias e entre outras instituições, começou-se a querer resgatar na CLT, aquela CLT velha que o pessoal dizia que não servia para nada, né? Foram os empregadores, as empresas, aqueles que crucificavam o texto da CLT, dizendo que era um texto fascista, da época de Vargas, todo aquele bolodório que a gente ficava ouvindo, de repente quiseram resgatar no texto da CLT de 1943 a ideia de fato do príncipe, e isso saiu até pelo próprio presidente da República, né, do fato do príncipe, do ato da autoridade, ou da força maior dos artigos 502 e 503. E aí tentando invocar soluções que foram pensadas para os anos 40 e não pós-Constituição de 88. Só que, em função da própria circunstância, aí a gente começa a nossa maratona de medidas provisórias. Isso. O governo viu que a sociedade já começava a se movimentar para algumas situações, e aí discutindo se mantinha pós-trabalho ou não, se trabalhava ou não, se isolava ou não, e aí lançou a primeira medida provisória, que foi a MP 927. A MP 927, ela tem eu vou começar falando só dos pontos positivos, porque os pontos negativos a gente deixa para as perguntas. O MP 927 tem a grande vantagem de pensar em manutenção da atividade, como meios alternativos para manutenção dos postos. Ou seja, pensar em colocar as pessoas em teletrabalho, antecipar férias individuais ou coletivas, compensar feriados futuros, a questão do banco de horas, fazendo com que as pessoas folgassem agora para compensar depois. Todo um sistema para tentar preservar a maior parte da normalidade em uma situação que já se mostrava normal. E com uma peculiaridade inédita na história do país, que era a convalidação de atos praticados antes dela ser editada, porque muita gente já estava fazendo essa questão de férias individuais e coletivas ou compensações sem previsão legal. Mas ela trouxe um dispositivo que foi um dispositivo objeto de uma grita muito grande, né? Que era o artigo 18, que trazia a possibilidade de suspensão dos contratos de trabalho por 1 a 4 meses sem nenhum tipo de pagamento. Isso gerou uma resistência tão grande, em todos os lados, né, todas as facções políticas, vamos pensar assim, que o próprio presidente da República, naquilo que a gente convencionou chamar de seu diário oficial pessoal, que é o Twitter, disse, vou revogar isso, né? E aí editou, em menos de 24 horas, a MP 928, segunda MP, né, só para revogar uma MP que estava em curso, ou seja, a MP 928 é um puxadinho da MP 927 para revogar uma parte que não agradou. Que era exatamente a ligada à suspensão do contrato de trabalho sem pagamento. Sem nenhum tipo de pagamento. Ou seja, matava o indivíduo de demissão, porque quem não tivesse condições de ter alguma outra fonte, algum outro meio de sustentar, ia ficar como sem seu emprego. Aí o que é que aconteceu? Veio, em função de toda essa resistência à grita, a terceira MP sobre isso, a MP 936. A MP 936, ela trouxe medidas muito interessantes, mas de constitucionalidade duvidosa. Quais eram? A ideia da redução de salário, mas vinculada a uma redução proporcional da jornada de trabalho. E, além disso, a possibilidade da suspensão do
contrato de trabalho, como já se avizinhava, mas com algum pagamento pelo Estado, ou através de um novo instituto, que a gente está apelidando de BEPER, né? Benefício Emergencial de Preservação de Emprego e Renda, né? Que só para dizer, não é um seguro-desemprego, mas parece o seguro-desemprego. Lembra daquela propaganda do Denorex? Parece, mas não é. Né? É, na verdade, um percentual equivalente ao seguro-desemprego, que já tem teto, né? Mas para trazer algum tipo de amenização aos trabalhadores que teriam contrato reduzido ou suspenso. Reduzido jornada com redução de remuneração ou suspenso, com pagamento pelo Estado. Sem prejuízo de, nesse período de suspensão, o empregador, querendo, pagasse algum valor de ajuda sem nenhum tipo de integração, ou seja, sem nenhuma perspectiva salarial. Além do fato, e aí louvável, de que a suspensão não seria uma suspensão total, porque benefícios indiretos da relação de emprego, como plano de saúde, como algum tipo de auxílio alimentação, que é como vocês trabalham, continuassem aplicados a depender da forma como foram pactuados. Essa previsão, porém, encontrou muita resistência de parte, digamos assim, da doutrina que reflete o direito de trabalho. E eu não posso dizer que eu não concordei com ela, tá? Mas eu tenho que respeitar, porque nada nos é pertencer que não nosso pensamento, né? E aí a discussão por causa do, e aí eu digo fundamento, artigo 7º, inciso 6º da Constituição, que fala de uma irredutibilidade de salários, salvo negociação coletiva. Ou seja, que para a redução de salário precisava da anuência do sindicato. Não é só uma anuência, é de uma atuação do sindicato para emitir os instrumentos da negociação coletiva, que são os acordos individuais e as convenções coletivas. Vamos lá. Estamos conversando hoje aqui com Rodolfo Pamplona, professor, juiz do trabalho. A gente está falando sobre... Ele estava fazendo um resumo aqui já antes do trânsito sobre essa maratona de medidas provisórias. A primeira, a segunda, a gente já estava na terceira, que é a medida provisória 936. E aí, que já explicava mais essa questão de como ia ser feito. E aí veio, vamos reduzir o salário. Deixa eu lançar uma pergunta aqui que um ouvinte já fez. Depois a gente vai discutir o que é que o Supremo já decidiu mais à frente. Mas ele pergunta o seguinte, o seguro-desemprego, quem pede o seguro-desemprego, no caso disso passar a valer efetivamente, reduzindo o salário? Porque vamos explicar só para ele como é que funciona essa redução aí. Pamplona? Emprego. Vamos lá. Alô, tô ouvindo, tá me ouvindo? Vamos lá. Eu tô ouvindo, você tá me ouvindo? Tô ouvindo. Tá um pouquinho baixo, se você puder ficar bem pertinho do telefone, acho que talvez seja melhor. Eu tô aqui, tô telefone na orelha. Pronto. Aqui. A questão básica não é seguro-desemprego. Primeiro, já para dizer, claro, não é efetivamente seguro-desemprego. É um benefício emergencial para a preservação de emprego e renda. Parece seguro-desemprego, mas não é. Porque seguro-desemprego ele só tem se ele ficar desempregado. Ele não estaria desempregado, ele estaria com um contrato suspenso. Esse benefício, ele vai ter, nessa perspectiva, o direito a receber, vamos imaginar nos termos da MP, quando a empresa comunicar ao órgão, no caso que vai estar relacionado à própria Caixa Econômica Federal, né, que houve a celebração do acordo para a redução. Ou seja, a responsabilidade inicial da comunicação é da empresa. A empresa que precisa avisar a Caixa que vai fazer, fechou esse acordo. Que vai fazer, não, que fez. Que fez o acordo e que parte, a depender de quando vou reduzir 25% do salário e da jornada de trabalho de todos os meus funcionários. Proporcionalidade que está lá na MP. Aí a gente tem que ler, aí acho que vai ficar muito chato a transcrição no ar. Mas a gente, lendo o texto da medida provisória, aí eu pedi para o nosso ouvinte, é só ele botar no Google MP 936, vai aparecer, aí ele vai fazer a conta correspondente dele.
Mas aí vem aquela dúvida. Por exemplo, a empresa diminuiu 25% do salário, fechou o acordo, avisou a Caixa e ela deixa de pagar 25% do valor. O empregado, ele diminui a jornada dele de trabalho também. E como é que ele recebe esse valor? E como é calculado esse valor? Porque não vai ser o mesmo, né? Não é o mesmo. Primeiro, o indivíduo precisa saber que ele não vai receber exatamente o mesmo valor que receberia se estivesse trabalhando integralmente. Ele recebe uma proporcionalidade através desse benefício que vai ser pago pela Caixa Econômica Federal. Ainda não começou a pagar. Por quê? Porque nós temos um fato posterior da decisão do Supremo, Isso, que eu ainda tenho que explicar. Mas, esquecendo a decisão do Supremo, seria, e assim que é o futuro do pretérito, seria que a partir do momento em que há comunicação para a Caixa Econômica vai pagar. Aí o indivíduo diz, mas eu não estou podendo ir na Caixa porque eu estou em isolamento. Aí é verificar os valores em que eles estão recebendo as circunstâncias. Por quê? Porque aí eu tenho que depois, daqui a pouco, explicar há outros benefícios aí correspondentes. Por quê? Porque esse pagamento feito pelo governo, né, diz respeito a essa situação emergencial. Ela não se confunde com a MP 944, que eu ainda vou explicar, que é uma linha de crédito com juros muito mais benéficos ou com valores muito mais interessantes para que os empregadores paguem a folha de pagamento. As pessoas estão confundindo muitas vezes a previsão do 936 da MP 936 com a MP 944. A MP 936 vai trazer proporcionalidade. E aí vai ser em função de quanto vai ser reduzido. 25%, 50%, 70%. E aí a gente vai ter que ver quanto é o salário do empregado e incidir o percentual correspondente. Está tudo na MP. Mas isso é o que seria. Por que eu estou dizendo seria? Aí eu tenho que antecipar para falar da decisão Suprema. Vamos chegar lá. Deixa eu só terminar aqui para não perder o raciocínio. Quando a gente fala que esses 25% foram retirados e aí o empregador, que tem vários aqui já com dúvidas, ele quer saber como ele faz, aí você já explicou que a responsabilidade é dele de enviar para a Caixa Econômica Federal, falando que o acordo já foi feito, que está tudo certo. É um seguro-desemprego e é baseado só no valor ou é realmente um seguro-desemprego? E vamos imaginar que depois de 6, 7 meses, já acabou a pandemia, ele fica desempregado, se ele pode ainda pedir o seguro-desemprego? Claro que ele pode pedir o seguro-desemprego porque ele não está recebendo seguro-desemprego. Ele está recebendo um benefício diferenciado. Agora, o que há é que é preciso entender a norma como um todo. Quando o indivíduo está com essa redução da jornada ou com a suspensão do contrato de trabalho, ele vai ter, nessa hipótese, uma espécie de garantia de emprego. Não é bem uma estabilidade. Parece estabilidade, mas não é a mesma coisa. Por quê? Porque nessas circunstâncias, o que é que nós temos? Nós temos uma hipótese de que se o empregador despedir um empregado que foi objeto de uma redução desse seu salário, ele vai ter de pagar o valor correspondente a que seria devido ao empregado se não tivesse tido a redução. Ou seja, ele fez para garantir uma continuidade da empresa, da atividade, mas ele assume o risco. Se ele tiver que despedir o empregado, ele vai ter que pagar e não vai ter trabalho correspondente. Entende? Por quê? Porque o empregado trabalhou menos ou não trabalhou, porque estava com o contrato suspenso. Quando se fala em seguro-desemprego para haver a compensação, na verdade, é o seguro-desemprego como base para fazer esse cálculo, mas não é efetivamente o seguro-desemprego. Isso, exatamente. Por quê? Porque a dúvida é muito comum e é por isso que eu estou insistindo nessa tecla. Não é seguro-desemprego. Parece que é seguro-desemprego, mas não é. Por quê? Porque é óbvio, seguro-desemprego só porque está desempregado. Ele não está desempregado. Ele está com contrato suspenso, ele está com contrato ainda vigente. Ele não pode, porque ele não pode trabalhar pelas circunstâncias do isolamento. Imagine, a
atividade, ao contrário da maioria, passaram a ter um fomento, passaram a ter muito mais trabalho do que anteriormente. Pessoal que está em mercados, pessoal que está em farmácias, pessoal que está em delivery, está trabalhando muito mais do que antes dessa crise. Então, não há nessas atividades, a priori, uma situação de crise. A crise é da saúde, entende? Então, mas para quem está em restaurante, que é aberto para a rua, ou restaurante de shopping, está numa situação terrível. Por quê? Porque, efetivamente, o cara quer garçom. Vai fazer o quê? Ele não, o caminho que se esperava da 936 é, efetivamente, um caminho de suspensão do contrato nessas hipóteses, era o recomendado, por acordo individual. Né? Aí eu posso, você pediu, eu posso explicar, mas como é matemática, eu sei que as pessoas às vezes têm algum tipo de dificuldade. Explicar no aspecto de matemática não é algo fácil, mas eu posso. Não, vamos seguir aqui. Vamos seguir aqui, porque já tem duas perguntas aqui super interessantes e o assunto vai render muito. A gente nem entrou ainda na questão de Lewandowski, que já daqui a pouco a gente entra. Vou até passar para o próximo bloco, Lewandowski, que a gente vai discutir muito aqui ainda. Mas tem duas perguntas interessantes. Uma, Henrique Silva pergunta aqui, boa tarde. Ouvi um boato de que foi extinto o PIS/PASEP. É verdade ou é fake news? Não, é verdade. Na verdade, houve uma suspensão, foi a última etapa da nossa trajetória. É quase uma saga das medidas provisórias sobre aspectos trabalhistas. Essa medida provisória foi publicada de ontem para hoje. Eu já fiz live hoje sobre ela, que é, na verdade, uma medida provisória que de constitucionalidade duvidosa, também dos aspectos, que faz o quê? Que, na verdade, funde o PIS, né? Funde um PIS. O PASEP vai por extensão. O PIS para o FGTS, fazendo um novo casamento. Ou seja, as verbas que estão no PIS, né, vão ser agora disponibilizadas para o FGTS. Porque, nessa perspectiva, para liberação em junho. Mas, sim, não é fake news, é verdade. Mas é temporária ou é definitiva? Não, a proposta, é interessante pensar nisso, que aí é o elemento mais complicador, a medida provisória não fez limitação dessa redução. A ideia é que toda a verba que está de PIS hoje vá para o FGTS. Pronto. Tem outra pergunta também aqui, antes da gente ir para o intervalo, que é a seguinte, sobre a incidência de contribuição... Só para dar uma contribuição aqui. Alguém pode dizer que acabou o PIS? Isso é complicado, porque o que acontece? O que já está depositado, está. E o governo está dizendo que não vai mais cobrar, não é mais para pagar. Então, o que acontece? Embora não tenha dito com essas palavras, está extinto, ele no final está esvaziando, porque está remetendo tudo ao FGTS. Pode ser que na votação da MP, que é provisória, se reavive isso, se discuta, mas a intenção do governo é acabar mesmo. A pergunta é a seguinte, sobre a incidência de contribuição previdenciária sobre o seguro-desemprego criada pela MP 905 de 2019. Ela que criou o contrato verde e amarelo, ainda está em vigor. Qual a sua opinião? Olha, benefício de seguro-desemprego propriamente dito é indenizatório. Não há nenhum tipo de incidência de tributação sobre esse benefício. Não nos parece razoável. Pronto, agora a gente vai para o intervalo. Daqui a pouco a gente tem tanto assunto. Saga, viu? Exatamente, ainda está na saga, a gente não chegou no mais novo ainda. E olha só que eu estou literalmente dando entrevista pelo telefone, ou seja, eu nem estou respondendo os múltiplos abraços que o pessoal pede no ar. Imagine, a gente faz um compiladinho de abraços. Você vai dizer abraços para quando voltar. Fulano, Ciclano, Beltrano. Para todo mundo que me mandou abraço. Para todo mundo que está ouvindo a Metrópole. Com certeza, muita gente. Olha, tem tanta coisa para discutir, até porque quando se fala na medida provisória, na aprovação, essa aprovação também mudou, já é emergencial, já é de uma forma diferente. Vamos seguir aqui com o intervalo, são só 5 minutos. Você pode ficar prestando atenção, não desliga. Até as 4 horas da tarde estaremos conversando com o professor Rodolfo Pamplona, juiz, escritor. Já já a gente volta. Metrópole Serviço.
Voltamos a apresentar Metrópole Serviço. Estamos de volta aqui no Metrópole Serviço dessa quarta-feira. Você pode ligar para cá, o telefone é 3505-5000. O WhatsApp é 981553258, 981553258 e mensagem metro1.com.br. Hoje meu convidado, especialíssimo na outra ponta do telefone, Rodolfo Pamplona, professor, juiz, escritor. Estamos falando, no primeiro bloco falamos muito, da maratona de medidas provisórias, passamos pela 927, pela 928, já estávamos na 936, quase terminando, mas eu vou fazer um pulo aqui, senão tenho medo da gente não conseguir falar, né? Sobre, depois disso tudo, todas as medidas provisórias, e elas passaram já por aprovação emergencial, vem o ministro do Supremo Tribunal Federal, Ricardo Lewandowski, e diz que, como o país enfrenta uma calamidade pública de grandes proporções, ele não pode deixar o trabalhador vulnerável, e aí faz uma modificação, aceita uma liminar, não é isso? Vamos lá saber exatamente o que foi que aconteceu. O que aconteceu é que, como se discutia a ideia da constitucionalidade de haver uma redução de salário pela via de um acordo individual e não por acordo coletivo ou convenção coletiva, houve ajuizamento de uma ação direta de constitucionalidade, em rápida síntese. E ele apreciando, a apreciação liminar é uma apreciação prévia, sem garantir ainda a contraditória de defesa, ou seja, no momento só pelo um ministro e não por um colegiado, não pelo Supremo. Então o que ele decidiu foi o ministro e não o Supremo como um todo. Ele decidiu que havia ali uma inconstitucionalidade, mas para evitar retirar a norma do ordenamento jurídico, ele se valia do que eles chamam de interpretação conforme sem redução de texto, que é o quê? Quer dizer, olha, gente, uma linguagem bem simples, bem popular. Olha, gente, a MP diz isso, que é por acordo individual, mas como precisa ter uma negociação coletiva, agora vai se interpretar assim. É um acordo individual, mas quando for fazer um acordo individual, tem que notificar o sindicato para que ele concorde com isso e tenha aí um campo de negociação coletiva. E aí fez uma referência a um artigo antigo também da CLT, que é o 617, né, para dizer dos prazos dessa cientificação. Só que isso, Cris, eu estou tentando tornar a linguagem mais simples para o nosso leitor, né, para o nosso espectador, nosso ouvinte. E aí o que é que acontece? Ao fazer isso, ele vaziou o acordo individual, porque, na verdade, a redução por acordo coletivo sempre foi possível, mas às vezes era a questão dos entraves de uma negociação coletiva, porque quando um não quer, dois não ficam. Então, e não é imposição unilateral, é acordo individual, ou seja, que as pessoas aceitam fazer isso, por quê? Porque estão pensando preservar em função de outras circunstâncias. No campo da negociação coletiva, o sindicato não tem o medo da perda do posto de trabalho que todo empregado tem. Então, o acordo coletivo é sempre muito mais seguro para o empregado do que o acordo individual. O problema é a questão do tempo e a questão da discussão sobre isso, de aspectos que estão rodando há algum tempo aqui, e a gente está tentando descobrir como é que faz isso. Ao refazer isso, no final das contas, o ministro esvaziou os efeitos rápidos ou práticos da medida 936. Eu não vou dizer que ele revogou, porque tecnicamente ele não fez isso. Não vou dizer que ele tornou sem efeito, porque na verdade ainda mantém-se a possibilidade do benefício. Mas a ideia é que só o benefício só vai poder ser concedido depois que tiver a chancela de um acordo coletivo ou de uma convenção coletiva. E isso pode demorar. Entende? Nem todo sindicato está aberto para negociar, seja aberto no sentido de disponibilidade, seja aberto no sentido de que, com a reforma trabalhista, os sindicatos literalmente fecharam. Né? Por quê? Porque as pessoas estavam, nesse ponto, acabou a contribuição sindical, acabou os dados, então as pessoas estavam sem condições de manter o sindicato. O índice de sindicalização no Brasil é muito baixo. E perceba que os acordos coletivos, né, são aplicáveis a todos os empregados da empresa, independentemente de ser sindicalizado ou não. Então, uma empresa que não tem nenhum empregado sindicalizado vai ter que, para fazer isso, buscar negociação coletiva. E o que é mais complexo, situações em que há trabalhadores que só têm
um empregado, por exemplo, um empregado doméstico, né? Quando eu fazer isso, um acordo coletivo, ou um acordo com chancela coletiva de um único empregado, pelo ministro nada disso. Então, o que é que eu digo? Eu tenho um grande respeito, admiração pelo ministro Ricardo Lewandowski, no campo da área criminal, ele é realmente excelente, é professor também nessa área, mas nesse ponto, ele proferiu uma decisão que está gerando mais controvérsia, mais caos, mais insegurança do que o que se recomendaria. Por exemplo, numa empresa que decidiu fazer isso, algumas já tinham decidido, já que a ministra provisória já estava aí, fez um acordo individual, já estava dando seguimento. O que ela faz? Bem, essa é a pergunta que não quer calar, porque o ministro não lembrou ou não houve uma modulação de efeitos para explicar isso, porque nós podemos dizer, a empresa já fez, então ato jurídico perfeito. Mas o fato de ter feito, ela ainda tem que comunicar à Caixa Econômica Federal. E o governo vai cumprir a parte enquanto tem uma decisão do Supremo, não vai chegar na Caixa Econômica, obviamente, depois de proferir a decisão. Ninguém enviou isso antes, nem dava tempo. Mas já fizeram negociações. Por quê? Porque a MP 936, ao contrário da 927, não revalidou pessoas que tinham feito isso antes, até porque não podia, porque não existia o benefício. Então só passou a existir o benefício a partir da criação pela MP. Então não tinha como dizer, eu já fiz isso há muito tempo. Não. Ele já teve todo um trabalho de negociação individual que vai ser jogado no lixo. Bem, os mais radicais dizem isso. É uma questão realmente de observar o que vai acontecer. Segundo a decisão do ministro, precisa se esperar a resposta do sindicato, precisa se esperar a aprovação do sindicato para que isso continue? Sim, a questão é essa. É por isso que eu digo que esvaziou os efeitos, porque se você tem um prazo, e o mais interessante é que o ministro não levou em consideração que a própria MP 936 tinha reduzido os prazos. O prazo era inicialmente de 10, passou para 8, e de 8 passou para 4, metade. Né? Mas ele remeteu à previsão do texto legal e não à previsão da MP. Então eu estou sendo assim, o mais benéfico possível. Indivíduos, depois da decisão, vão fazer a formalização deste acordo, vão entrar em contato com o sindicato, que vai ter 4 dias para poder responder, e ele concordando, dizendo que está tudo bem, está tudo ótimo, maravilhoso, pode aplicar e encaminha para o BEPE. Até aí, tudo lindo, jogo do contexto, tudo lindo e maravilhoso. Mas se o sindicato diz assim, não concordo nesses termos, não. Eu acho que precisa garantir uma estabilidade para os trabalhadores nesse período, ou tem que dar algum outro tipo de benefício que não está previsto na lei. E aí, enquanto não se chancela, não há acordo. É uma... como é que a gente pode chamar? Um momento jurídico delicado? Extremamente delicado, porque ninguém está aqui para querer fazer crítica ao Supremo Tribunal Federal, mas a decisão que foi proferida, ela poderia esclarecer diversos pontos. E espera-se, a verdade, digamos assim, a expectativa é que ela passe por algum tipo de modificação em plenário. Por quê? Porque automaticamente a decisão já tinha marcado a sessão para o dia 24, já anteciparam para o dia 16. Né? Hoje já é dia 8, então semana que vem. Pode ter alguma volta disso? Pode mudar tudo. É algo que a situação que eu estou dizendo que é de insegurança é justamente isso. Pode simplesmente eliminar, não ser confirmada, e dizer não, fica no status quo anterior, fica só a manifestação do ministro. Então muda a situação. Claro que o Supremo não tem, digamos assim, uma tradição de revogar liminares, mas pode, juridicamente isso é possível. Então você entende, entre aspas, a minha revolta ou a minha ênfase em dizer que estamos vivendo uma situação de insegurança neste momento por causa da decisão do Supremo? É verdade. E o que a empresa e o trabalhador também devem, na sua opinião, fazer nesse momento? Porque, assim, de qualquer forma é uma emergência, é uma situação delicada, tem muita gente que não está conseguindo manter o emprego dos funcionários, assim como a pessoa não consegue trabalhar. O que ela faz agora, nessa urgência? Eu vou dizer por etapa sempre. Sim. Primeira coisa, vamos tentar manter os postos de trabalho. Vamos seguir a linha da MP 927. Dá para botar em teletrabalho? Dá para fazer ao banco de horas? Dá para antecipar férias individuais ou coletivas?
faça, senhores empregadores, se os senhores têm condições de fazer isso, façam. Não tem condições de fazer isso, aí então vamos passar para a MP 93B. Vamos pensar em redução de salário? Bem, se for pensar em redução de salário hoje, entre em contato urgentemente com os sindicatos da categoria para tentar resolver isso da forma mais célere possível. E aí tem que ser sindicato, desculpa lhe interromper, mas o sindicato, por exemplo, você tem uma empresa que tem funções diferentes, são sindicatos diferentes? O sistema brasileiro de representação sindical, ele toma como base a atividade econômica da empresa. Pronto. Então, na verdade, numa rádio, você tem locutores, pessoal da técnica, pessoal da limpeza, pessoal da administrativo, eles vão todos representados pelo sindicato dos trabalhadores na atividade de transmissão de áudio única, sei lá, alguma coisa nesse sentido. Ou seja, o sindicato é um só, para todos da empresa. Muito bem. Tem mais pergunta aqui. O que pode gerar confusão, essa situação, é a situação da empresa que presta serviço em mais de uma localidade. Aí que é complicado, porque imagine que nós temos uma empresa, né? Então, vamos pensar um grande mercado, uma grande loja de magazine. Sim. Loja de magazine chama a nossa idade, né? Uma grande loja de departamentos, alguma coisa assim, bem, que tem no Brasil todo. Ela vai ter de fazer com os sindicatos comerciários de cada cidade onde ela atua. Olha que coisa interessante. Isso pode demorar muito. Muito. Esse é o problema. A gente está querendo soluções rápidas. Nós já vivemos em um mundo conectado em que as pessoas precisam de soluções rápidas. Imaginar que possa ser feito no modelo a marcha de jegue do passado, não dá. Nós estamos na época da internet. A gente precisa responder isso hoje. E não é hoje que está respondido. E a MP 944, que já fala dos empréstimos, ela pode ajudar nesse momento? Pode. Aí também uma dica importante, que bom, a gente não estava nem... Já tinha abandonado contar a historinha, né? Mas a dizer justamente isso. Para os empregadores que vão manter os seus trabalhadores, vão buscar manter isso, pensando numa recuperação disso, o governo baixou isso. Aí merece meu aplauso. Você sabe, Cris, o quanto eu não tenho pudores em fazer crítica, sempre respeitosa, nunca crítica política, mas eu não tenho pudor em fazer crítica quando acho que uma norma é equivocada. A MP 944, claro que poderia ser melhor, mas a MP 944 tem meu aplauso. Por quê? Porque ela está trazendo finalmente uma linha de crédito com juros muito mais atrativos para os empregadores poderem pagar sua folha de pagamento. E aí, mas o que é que ela dá em contrapartida? O dinheiro só pode ser utilizado para folha de pagamento e se ele despedir empregados nesse período, ele vai antecipar o vencimento do empréstimo. Ou seja, é algo que faz de uma forma bem amarrada. Porque você sabe que brasileiro não tem limite da criatividade. Então, às vezes, pode pensar de uma forma de burlar. Se burlar, para usar uma expressão muito simples, se burlar vai se estrepar. Porque o governo vai cair de pau. Porque, na verdade, ele pode pegar esse dinheiro, que, se eu não me engano, o juro estava muito baixo. Coisa do tipo 3,75, se eu não me engano, ao ano. É quase dar o dinheiro sem juros, entende? Exatamente. É quase emprestar sem juros. Então, você vai ter a possibilidade de receber um valor, mas é para folha de pagamento. Ou para alguma outra coisa que não foi folha de pagamento. Não tem flexibilidade. Não tem flexibilidade nenhuma. É para folha de pagamento, que é medida emergencial. 5 dias afora, você, meu amigo, está correndo um risco seríssimo de ter um valor alto nesse momento. Tem uma pergunta aqui, porque não só das medidas provisórias, desse campo louco que a gente está vivendo nesse momento aqui, é o seguinte: boa tarde a todos. Minha esposa trabalhou no REDA de Salvador, aqui na Bahia, no ano passado e também em outros anos. Ela tem direito ao PIS? Lá aquela pergunta lá atrás, que o nosso ouvinte fez, se o PIS tinha desaparecido. O REDA é regime especial de direito administrativo. Infelizmente, sendo assim super sincero e super crítico, o REDA junta o pior dos dois mundos. Junta o pior das contratações estatutárias com o pior das seletivas, que não é nem uma coisa nem outra. É um mutante. Então, infelizmente, não. Quando a decisão do ministro do Supremo Tribunal Federal fixa que, caso o sindicato não deflagre a negociação coletiva, seu silêncio importará em anuência com o acordado feito pelas partes? Qual o prazo que o sindicato teria
para responder à empresa? Olha, a pergunta é de uma pessoa queridíssima que vai estar aqui conversando com a gente amanhã e mandou um beijo aqui para você, Ana Carla Fracalossi. Mando um grande beijo, foi minha aluna no mestrado, uma professora apaixonante, atua, sabe tudo do jeito previdenciário, vai fazer aí, vai dar um show com vocês aí no ar. E aí a questão é a seguinte, respondendo à dúvida da Ana Carla, que é também de vários outros ouvintes, imagina qual é o prazo. Bem, pela previsão específica da CLT seria de 8 dias, mas a MP 936 reduziu pela metade, então eu penso em 4 dias. Só que essa resposta em 4 dias, o ministro citou na sua liminar o artigo 617. O artigo 617 da CLT é aquele que diz que no silêncio do sindicato convoca-se a federação, no silêncio da federação convoca-se a confederação. Então seria 4 mais 4 mais 4, né, 12 dias. Só que nesse ponto, alguns colegas nossos, eu posso pensar, a professora Glória Bonfim do Rio de Janeiro, o professor Carlos Henrique Bezerra Leite do Espírito Santo, estão defendendo desde já, gente, vamos fazer o seguinte, notifica os 3 de vez, para pelo menos reduzir o tempo. A lei autoriza isso? Não, a lei não autoriza isso, mas a gente pode dizer que não seria prejuízo, né? Se houve notificação, né? Ou algo importante que houve ciência inequívoca. É uma forma de otimizar, porque raciocine, Cris, você entender também os dramas dos sindicatos. Não estou falando de sindicato que não cumpre o seu papel, que pensa só em arrecadar algum tipo de benefício para ele. Não estou dizendo isso, não. Estou dizendo sindicatos íntegros, sindicatos honestos, sindicatos que defendem o trabalhador, que tem uma postura aguerrida. Perceba, muitos desses sindicatos estavam praticamente fechados. Estavam com os salários dos seus empregados atrasados. E aí o que é que acontece? O sindicato está lá, agora ele recebe 50, 100, 200, 500 pedidos de acordo de vida. Ele vai ter condição de fazer? Fatalmente vai responder de forma genérica, dizendo, queremos participativo, marcar a data, não sei o quê. E aí, como é que vai ficar isso? Nós estamos tendo uma situação de difícil viabilização prática, tá? Mas que eu esteja sendo só uma trombeta do apocalipse e que eu não esteja realizando a realidade, não. Tem uma outra pergunta aqui, que já também foge um pouquinho dessas mudanças todas, mas que faz parte desse momento de pandemia. Como fazer para dar entrada no seguro-desemprego mesmo, não é esse que a gente estava discutindo, que é um benefício, visto que os saques não estão funcionando? Bem, essa é uma situação realmente de logística, né? As pessoas também estão querendo fazer pagamentos nesse ponto. O caminho ideal é ir na Caixa Econômica Federal, que estava até outro dia com o pós-posto fechado por causa da greve dos vigilantes. Né? Nesse ponto, conseguindo localizar a Caixa Econômica Federal aberta, é lá que ele vai conseguir obter o seguro-desemprego. Muitas caixas estão abertas, inclusive tem muita reclamação de ouvintes também, porque estão lotadas, né? Exato. E aí a distância da pandemia. Nós estamos vivendo um período de caos mesmo. Aliás, como é que está a situação no TRT, especificamente com relação às ações? O TRT está sem expediente externo, né? Ou seja, não tem atendimento, porque imagine quantas pessoas circulam por dia dentro do tribunal, não teria como fazer isso. Está sem as audiências presenciais. Nós estamos já desenvolvendo algum tipo de meio alternativo para fazer audiências virtuais e atos processuais estão sendo praticados. Mas perceba, há discussões aí, por exemplo, eu não tenho como fazer o pagamento do acordo que eu fiz lá. Aí a gente está analisando cada caso concreto. Certo. Deixa eu voltar ao contato aqui com o professor Pamplona, que está aqui com a gente nessa hora toda. Que mais que a gente faltou aqui? Porque a gente está chegando no fim. Será que a gente cumpriu a maratona aqui? Olha, na maratona a gente, na verdade, mencionou. Tem que falar da 944, que é essa parte do custeio que a gente mencionou. A 945 em relação aos trabalhadores portuários, também um benefício. E agora a 946, que é essa do PIS. Então, acho que a gente conseguiu fazer um panorama de maratona das MPs nesse momento. Mas, me colocando à sua disposição, acho que a gente não tem muito mais tempo para dizer que estou à disposição de você, minha amiga Cris, de todos os amigos da Rádio Metrópole. Um abraço para Zé Silva, o poderoso. Zé Silva está aqui mandando, como sempre. Com saudade de você. Para me mandar aí no podcast, para baixar aqui também. Lá no meu canal no YouTube. Convidar todos os nossos ouvintes. Entre aí no YouTube, bote aí Canal Pamplona e o Canal Papeando com Pamplona. São 2 canais. Todas essas lives de entrevistas do coronavírus eu estou colocando lá como uma forma de servir o cidadão.
você se inscreve lá, não precisa pagar nada, não ganho nada com isso. É literalmente a missão de que quem não vive para servir não sai para viver. Não, é muito bom mesmo, eu confesso, eu vou lhe dizer assim, de verdade, eu assisti 2 já, e pra gente entender, e a gente consegue compreender muito bem, para quem não é da área, para conseguir conviver melhor nesse momento que é bem complicado e que, se para você está difícil, para a gente que não entende da área é mais complicado ainda, e a gente precisa muito dessa ajuda de quem tem essa informação e consiga trocar em miúdos para a gente. Pamplona, muito obrigada, é sempre um prazer enorme. Estou à sua disposição, de todos os amigos e amigas, para esclarecer essas dúvidas desse momento tão complicado. E que a gente nunca esqueça que o verdadeiro direito, o único verdadeiro direito, o direito que realmente não se abre mão, é o direito de ter esperança. Vamos juntos. Isso. Muito obrigada, viu? Muito obrigada mesmo. Obrigada a você que participou aqui nessa hora. Zé Silva está olhando para mim já, sim. E aí a gente está acabando. Um beijo. Até lá. Você ouviu Metrópole Serviço, a Rádio Metrópole, a seu inteiro dispor.